Amados irmãos, a paz do Senhor, que semana maravilhosa, né? Hoje é sábado e hoje estamos terminando esta revisão, que na verdade é um aprofundamento da lição número 1, da lição número 1. E o Senhor nos concedeu essa nova revista e estamos felizes com tudo que Ele vai fazer. Hoje nós vamos estudar o estopim de Deus na história para trazer o grande ato, né, de Deus na história para trazer sua igreja de volta à palavra, né? Sua igreja de volta aos verdadeiros caminhos do Evangelho, que foi a Reforma Protestante. E junto um período lindo e maravilhoso que chamamos de Era dos Grandes Avivamentos. Então vamos juntos, vamos aproveitar esse momento tão gostoso que o Senhor nos deu e juntos nos dedicarmos a aprender, crescer na presença dele. E é muito importante você ter todos esses fatos e pare e pense, por que o Senhor simplesmente não voltou em todos aqueles primeiros períodos? É óbvio que hoje nós vamos responder esta questão. Ela tem sua resposta também ali no querido, né, livro de 2 Pedro. Na verdade, não é um livro, é uma carta, né? Ali na carta de 2 Pedro. E você verá comigo que Pedro, respondendo essa questão de por que, entre aspas, o Senhor estaria demorando, é porque o amor dele é tão grande que ele quer que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é interessante esse fato, na medida em que o Senhor nos dá esta felicidade maravilhosa de estarmos na presença dele. Tá bom? Amados, vamos então juntos aqui na querida linha do tempo. E você sabe perfeitamente que nós cremos que o período da igreja está chegando ao seu final, né? Nós cremos que após o Senhor vir e inaugurar sua igreja, nós estaríamos exatamente aqui, né? Se com Pedro, naquele célebre e grande sermão de Atos, ele diz, são chuvas dos últimos dias. Se os últimos dias começam ali no início do vermelhinho, nós estamos literalmente nos últimos minutos dos últimos dias, tá? E cremos que estamos sim vivendo no tempo descrito, chamado princípio das dores, de Mateus 24. Então, vamos lá. O período da igreja começa exatamente com a era de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. E, obviamente, aqui você tem uma igreja que luta pelo evangelho, se dedica ao evangelismo e que intensamente aguarda a vinda do Messias, né? Perdão, não é a vinda do Messias, é o retorno do Messias que já tinha vindo. Mas ele não voltou, né? Ele não voltou por quê? Pedro nos responde. Porque pacientemente ele quer que o máximo de homens e mulheres cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Aí vamos lá. Mas que era um momento interessante para que o Senhor Jesus retornasse, era. Aí veio um segundo momento em que Cristo já tinha morrido, ressuscitado e voltado ao Pai. E aí o Espírito Santo agora entrega a igreja aos sucessores dos apóstolos, aos discípulos dos apóstolos.
E aí nós temos um período histórico chamado a Era dos Pais da Igreja, que vai no segundo e terceiro século, e esses homens trabalham de forma tão fantástica que eles deixam o mundo ah, de cabeça para o ar, né? Como nós diríamos, eles deixam o mundo de uma forma muito grande, evangelizada. Eles acreditavam de todo o coração que era no período deles que o Senhor Jesus estava voltando, porque muita coisa relacionada, inclusive até o Apocalipse, né? Estava ali, eles estavam sofrendo, e sofrendo, e sofrendo grandes agruras, né? Grandes agruras, e se dedicaram a vida inteira ao evangelismo, e praticamente nós aqui atingimos o mundo conhecido quase todo, né? Quase todo. Mas o Senhor não voltou, né? Ele não voltou porque, conforme está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro nos ensina, olha, o Senhor não está retardando a sua promessa, como alguns estão julgando demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, ele é misericordioso, ele é amoroso em extremo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Cristo, em sua grande onisciência, em seu poder, ele aguarda, obviamente, a ordem de Deus Pai para, no momento correto, vir buscar a sua igreja. E até lá nós aguardamos, por quê? Nós aguardamos por um fato extremamente simples, porque ele voltará, né? Mas aqui era um período que ele podia ter voltado, né? Aí vamos lá. Chegamos ao terceiro período, né? Posterior ao dos pais da igreja, e nesse terceiro período nós caímos, infelizmente, em armadilhas satânicas terríveis, né? O Império Romano nos abraçou, nós abraçamos o Império Romano, igreja e Estado praticamente se tornaram a mesma coisa, e infelizmente tudo começou a mudar, né? E nós vimos, deixei para os irmãos, importantíssimo foi distribuído domingo de manhã na ceia e domingo à noite este importantíssimo, né, quadro feito pelo reverendo Wilson Salom, né? A arte é do grande Sérgio Silva, e isso aqui é um ícone para conosco. Isso aqui demonstra todos os erros que a igreja cometeu desde esse momento que se misturou e se afastou do evangelho santo e maravilhoso do Senhor. Mas o Senhor, obviamente, que em decorrência de se afastar, a gente acabou gostando muito da terra e começou a acabar essa história de falar de evangelismo, de volta de Cristo, porque afinal de contas estava muito bom. E aí ontem nós tivemos o prazer de verificar todos os erros aonde nós entramos, nós que tínhamos que andar aqui ó, no caminho, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, a gente pegou esse atalho aqui com a Igreja Católica Apostólica Romana e graças a Deus, Deus nos trouxe de volta a sua presença através da Reforma Protestante. Agora eu quero lembrar vocês que não faltou durante todo esse tempo gente que Deus levantou para dizer a igreja está errada, a igreja está errada. E como vimos ontem, o primeiro deles foi Pedro Valdo, né? E os valdenses. Depois vem John Wycliffe, né? E depois vem John Hus. E, obviamente, o grande Savonarola. E aí não tinha mais como segurar. Chegou o momento em que Deus trouxe Martinho Lutero e, por intermédio desse alemão, o Senhor nos trouxe o quinto e grande período, né? Depois do primeiro, segundo, terceiro,
nós temos o quarto grande período, que é o que nós chamamos de a Era da Reforma. Tudo bem que foi ali 131 anos, né, porque de 1517 a 1648, daí 131 anos, é um período pequeno, mas um período intenso. Irmãos, Deus precisa de tempo para trazer de volta a sua igreja? Não, ele faz isso em um segundo. O Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo resolveu fazer isso com uma certa calma, e de 1517 até 1648, 131 anos, o Espírito Santo trabalhou na igreja para trazê-la de volta à presença do grande Deus. E aí nós tivemos a Era da Reforma, né? 100 e poucos anos, mas intensos, a ponto de fazer o povo voltar à presença de Deus. E graças a Deus por esse homem que acreditou no vento do Espírito, Martim Lutero, e por intermédio dele tivemos o estopim da reforma. O que foi a reforma? Bem, a reforma foi uma luta enorme para que a igreja voltasse aos 5 pilares dela. Primeiro pilar, acreditar que Deus fala por intermédio da sua palavra. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E que, obviamente, todos estamos subordinados a esse livro. Tá? Então, o que a Igreja Católica Apostólica Romana queria nos convencer era a mentira, de que o Papa é a voz de Deus, de que a tradição da Igreja também é a voz de Deus e estão em pé de igualdade com a palavra de Deus. Não, 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 não. Nada do Papa e muito menos nada da tradição da Igreja, porque foi isso que nos fez pegar o atalho. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, com a reforma, nós voltamos a este livro aqui, e voltando a este livro, nos voltamos à verdade eterna de Deus. E aí é óbvio, na medida que voltamos a crer que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo está subordinado à Bíblia, aí nós vimos que penitências, missa de sétimo dia, e etc. Ou seja, os sacramentos da Igreja Católica não salvam, não são mecanismos de salvação. A única coisa que nos salva é a misericórdia de Deus. E aí passamos a gritar não aos sacramentos. E passamos a crer somente na graça de Deus. Porque os sacramentos, como penitência, como todos os 7 sacramentos, né? No meio deles, inclusive, o batismo e a ceia, tá? Nós olhamos para o batismo e para a ceia como o batismo, como aquele ato solene de proclamar: somos do Senhor Jesus e estamos morrendo para a velha vida e vivendo por uma nova vida, e a ceia como não a transubstanciação, não, 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 não. A ceia é pão, pão é pão, suco de uva é suco de uva, são símbolos para nos recordarmos de tudo que Cristo fez. Porque a salvação não é pelas obras. Quem acredita que sacramento é mecanismo de salvação, né, está enganado, está salvando-se por obras. E nós não acreditamos na salvação pelas obras, acreditamos na salvação pela fé. Graça. Ou seja, Deus perdoa pecados livremente. Basta pedir perdão que o Senhor perdoa. E aí, obviamente, foi para baixo toda a questão de ir se confessar para padre e comprar o perdão por intermédio das indulgências. Isso tudo foi para o espaço, porque passamos a acreditar que é a graça e aquela manifestação maravilhosa de Deus salvando-nos do nosso pecado. E aí é óbvio que o terceiro grande pilar
passou a ser a fé. A salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, quando eu pego Romanos e Paulo diz de forma muito clara que todo aquele que confessa Cristo, crê em seu coração em Cristo como Salvador, esse é salvo. E a salvação é pela fé, e não por obras, não pelas indulgências, não pelos sacramentos, não, 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 de maneira alguma. Nós somos salvos é porque cremos em Cristo. E esse crer traz a fé salvífica. Então, somente pela fé. E aí é óbvio que quando nós temos a Bíblia como base, Cristo passa a ser um único intercessor entre Deus e os homens. Nada de santos, nada de Maria, nada de os sacerdotes da igreja como intermediários. Não, 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 não. Somente Cristo é o Salvador. E aí a consequência é, se tudo é feito por Deus, por misericórdia e por graça, então toda glória a Deus. Daí os 5 pilares da reforma protestante, que são fundamentais, né? Daí esses grandes homens. Primeiro, Martinho Lutero, né, ali na Alemanha, e aí passamos a ter uma nova igreja. Passamos a ter a igreja, além de católica apostólica romana, passamos a ter a igreja reformada luterana. E um movimento de compreensão da Bíblia chamado luterismo, né? Olha o que o Espírito Santo fez com a igreja, né? Para que ninguém se glorie, que eu sou a única igreja verdadeira. Isso é falso. A gente estava dentro da igreja apostólica católica romana e erramos fragorosamente. Deus levantou todos esses homens, a igreja foi fragmentada e louvado seja o nome do Senhor pela vida desses homens que nos tiraram do maior erro que nós nos metemos, que foi a igreja católica apostólica romana. Em Genebra, Deus levanta um homem chamado Calvino, João Calvino, né? E em Zurique, Deus levanta um homem chamado Zwinglio, né? E daí você tem uma outra forma de se ler a palavra de Deus, que é o calvinismo, e você tem as igrejas reformadas, tá? As igrejas luteranas existem até hoje, e as igrejas reformadas, é daqui que saem os reformados, é daqui que saem a igreja presbiteriana e as igrejas congregacionais. Tá bom? E aí Deus levanta em Zurique Menon Simons para cuidar dos anabatistas, né? E daqui é que vem todo o movimento pentecostal. Um dia eu te ensino isso, é daqui, é exatamente daqui que surge o movimento pentecostal. Lá na frente, né, 1911, etc., porque dos anabatistas é que vem os batistas, né? Dos anabatistas é que vem os batistas, e depois 2 batistas chegam no Brasil, Gunnar Wing, Neres Nelson, e esses batistas fundam a maior igreja do movimento pentecostal, chamada nossa querida Assembleia de Deus, e dela vem praticamente todos os grandes movimentos pentecostais. Agora, não podemos negar que a Igreja Cristã do Brasil, que é também pentecostal, ela vem de matriz calvinista. É interessante isso, mas depois a gente estuda isso, e aí surge uma 4ª grande igreja, que é a Igreja dos Anabatistas, e na Inglaterra você tem o anglicanismo, né? Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana. Tá aqui Henrique, de todos esses grandes reformadores, os 5 aqui, Henrique VIII não era o único
era o único a destoar do restante, que o restante, literalmente, discordou da Igreja Católica, o restante se voltou para a Bíblia, tinha razões teológicas. Henrique, na verdade, ele não tinha muitas razões teológicas, né? A reforma lá na Inglaterra começou de forma engraçada. Ele, na verdade, queria casar de novo e queria se livrar do poder do Papa. E isso só tinha condições se ele se tornasse alguém grande, com uma igreja grande, e ele se tornasse, entre aspas, o Papa da igreja dele. Foi isso que ele fez, né? Foi isso que ele fez para ter as 500 mil esposas, né, que ele tem. Mas ele foi o precursor da reforma. É uma história meio estranha, né? Mas, pelo menos com o anglicanismo, nós tivemos uma nova igreja. E aí, obviamente, esses homens usados por Deus, principalmente os quatro, Lutero, Calvino, Zwingli, Menon Simons, eles fizeram com que a igreja se renovasse e passamos a ter novas igrejas fortes, fortes, muito fortes, e, obviamente, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser tão somente mais uma, porque o próprio Espírito Santo, que guia a sua igreja durante a história, fez com que essas novas igrejas surgissem e um movimento de vento poderoso, misericordioso de Deus alcança a sua igreja. E é muito bonito isso, porque as 5 bases da nossa reforma, elas estão presentes, meus irmãos, nos lemas da nossa igreja. O nosso estandarte, a nossa bandeira, é literalmente identificado com a reforma. Ou seja, acompanhe comigo. A reforma diz, sola gratia, ou seja, somos salvos somente pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, né? Não pelas obras, né? Pela graça sois salvos. Olha aqui nossa igreja, olha lá, sola gratia. Sola fide, né? Somente a fé, tá? Nada de sacramentos. A gente crê que a fé é suficiente para nos levar à presença de Deus. E olha aqui, ó, sola fide. Somente Cristo, solos Cristo. A gente crê que entre Deus e o homem não há ninguém mais a não ser Jesus Cristo como intercessor e como intermediário. E olha aqui nossa bandeira, ó, solos Cristo. Só a Escritura, somente a palavra de Deus. Nada de palavra de homem, nada de tradição de igreja, só a palavra de Deus nos guia. E aí, ó, aqui, ó, só a Escritura, ok? E a Deus toda a glória, só lhe deu glória, aqui está a nossa bandeira, a Deus toda a glória. Então, nós, desde a nossa origem, nós somos identificados com o movimento da Reforma Protestante. Por isso, nós somos protestantes. Somos da matriz anabatista. Somos da matriz anabatista porque nós acreditamos que a pessoa só pode ser batizada depois que tem consciência, daí os anabatistas serem chamados anabatistas, aqueles que batizaram de novo, né? Porque disseram, olha, gente, está errado. O batismo infantil está errado. Só quem tem consciência, quem crê e for batizado. Uma criança não consegue crer. Nós somos da ramificação anabatista e nós somos produto maravilhoso do grande vento, do ponto número 5, que é o vento precioso do Espírito, dos grandes avivamentos. Então, é isso que nós somos no Brasil para Cristo. E aí é óbvio, né? É óbvio que a igreja é trazida de volta ao seu redil, né? E eu paro e penso, poxa, era um momento sagrado para Jesus voltar aqui no ponto número 4, na Reforma Protestante. Era um momento fantástico, porque nós estávamos vivendo o frescor
do retorno às Escrituras, da centralidade de Cristo, da centralidade da palavra, crendo firmemente que a graça de Deus é que nos salvava, que não tinha obra possível para nos levar ao céu, a não ser a graça de Deus, e que em Cristo escondidos a gente chegaria ao céu, daí a fé como elemento essencial, e como Deus é que fez tudo e teve misericórdia de nós, então a Deus toda a glória, absolutamente toda a glória. Era um momento bonito para o Senhor voltar, mas o Senhor não voltou. E o Senhor não voltou em razão do que Pedro diz, porque simplesmente o Senhor é longânimo para com a humanidade, querendo que ninguém pereça e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, é lógico que muita gente vai perecer. Muita gente não vai querer reconhecer a verdade. Mas, aprove ao Senhor chegarmos no ponto 5, lindíssimo, que é o ponto do vento poderoso dos avivamentos. E aí chegamos na era dos avivamentos, que vai de 1649 a 1911. 1911. E aí Deus levanta agora novos generais, tá? Simplesmente por voltarmos a estudar a palavra de Deus e a profecia, voltamos a nos dedicar à palavra de Deus e à profecia, e voltamos a pedir que o vento impetuoso do Espírito Santo tomasse de conta da igreja. Meu amigo, o vento impetuoso do Espírito Santo tomou de conta da igreja. E aí nós passamos a um momento lindíssimo da história cristã. Lindíssimo da história cristã. E homens foram levantados para isso. Muito bem, se Martim Lutero foi importante para a reforma, Nikolaus von Zinzendorf, o conde Zinzendorf, foi fundamental. Esse homem viveu de 1700 a 1760, e esse homem tinha uma grande propriedade para onde fugiram irmãos que estavam fugindo, porque a reforma protestante estava acontecendo, estavam matando o protestante em tudo que é canto. É óbvio que a Igreja Católica não ia permitir que a reforma protestante crescesse bastante. E aí é óbvio que começou a matar protestante. E aí, protestantes da cidade de Praga e de outras cidades ali fugiram e foram acolhidos por Zinzendorf. E aí começou ali, na querida fazenda onde Zinzendorf acolheu todo esse povo, uma torre de oração. Começou exatamente no dia 27 de agosto de 1727. 24 homens e 24 mulheres começaram a se revezar, orando pela salvação do mundo, orando por avivamento, orando para que Deus tivesse misericórdia. E as orações foram atendidas e Deus levanta. Em 1700 e pouquinho, um homem chamado John Wesley, e o Wesley se torna o primeiro grande pregador avivalista do mundo. E o Wesley sai pela Inglaterra, levando o evangelho de forma fantástica. O impacto de John Wesley na Inglaterra foi tão grande que os escritores e historiadores ingleses dizem que a Inglaterra só não teve o mesmo derramamento de sangue que houve na França, tá? A Revolução Francesa, porque John Wesley levou o evangelho a esse povo de forma tão poderosa que Deus teve misericórdia e não houve derramamento de sangue. Né? John Wesley, juntamente com George Whitefield,
foram dois grandes pregadores e avivamento veio, só que agora com Whitefield, ao mesmo tempo que Deus avivava a Inglaterra e fazia tremer a Inglaterra com John Wesley, Deus fazia tremer as colônias inglesas no Novo Mundo, ou seja, Estados Unidos, com George Whitefield. Tá? Vejam que são mais ou menos do mesmo tempo. Do mesmo tempo. Wesley vive muito mais do que o Whitefield, né? Mas são pregadores do mesmo tempo. E os Estados Unidos são afetados profundamente pelo movimento de renovação que Whitefield faz, e a Inglaterra é fantasticamente afetada por John Wesley. Companheiro desses dois, você tem Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele também está nos Estados Unidos, e com Whitefield, ele promove um grande avivamento ali nos Estados Unidos. Enquanto isso, Deus usa Evan Roberts para, no país de Gales, promover um dos maiores avivamentos que já se teve ali no país de Gales. Consequência disso são os próximos grandes homens de Deus nascendo, porque Charles Finney, ele nasce exatamente um ano depois que Wesley morre. Vai morrendo um avivalista, Deus vai fazendo nascer outro. Charles Finney, outro grande pregador, avivalista, é usado por Deus para, ali nos Estados Unidos, avalar aquela nação. E aí, o maior de todos surge, um homem simples, pregador do Evangelho, que tinha sido batizado no Espírito Santo e que pega na rua Azusa, um antigo templo metodista, ou seja, de John Wesley, né, dos seguidores de John Wesley, e começa a pregar sobre o Espírito Santo e sobre o avivamento. E esse homem que vive de 2/5 de 1970 a 28 de 1970, não, 1870, perdão, até 28/9 de 1922, esse homem simplesmente foi o maior promotor de avivamento da história, William Seymour. E daqui são batizados os grandes avivalistas e missionários que são mandados para o mundo inteiro. Aqui foram batizados os dois grandes avivalistas que vêm para o Brasil, e daí surge a Assembleia de Deus, no primeiro movimento pentecostal fantástico, né? Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vêm para um local chamado Pará, e aí o que acontece no Brasil acontece no mundo inteiro. Homens são batizados aqui, ó, na Rua Azusa, pela pregação deste simples homem aqui, William Seymour. E William Seymour é usado por Deus de forma tão grande, tão poderosa, que dele vem o avivamento no mundo inteiro. E aí nós, pentecostais, nos levantamos aqui. E eu paro e penso, olha que interessante. Por que Deus não volta nesse momento? Não é um momento de efervescência, de graça, de glória, de vida. Por que Deus não volta nesse momento? A gente olha para o primeiro momento, que era a era de Jesus e dos apóstolos. O segundo momento, a gente entende, poxa, Deus não voltou no primeiro momento porque ele queria que a igreja avançasse. E aí vem a era dos pais da igreja, ótimo. Mas aí seria o momento dele voltar. Mas aí a gente olha o terceiro momento, e aí a gente vê, poxa, mas com o terceiro momento a igreja se expande e se torna poderosa. Foi uma chance que Deus nos deu para alcançar todos os povos. Mas perdemos essa chance porque nos perdemos.
no meio desse momento. E aí, tudo bem, Deus não voltar aqui é compreensível, mas com a reforma protestante, aquele vigor, aquela vida, aquele momento tão precioso, poxa, Jesus podia ter voltado, né? Esses grandes generais que abalaram o mundo, como Lutero, como Calvino, Zwingli, né? Como Menon Simons, mas aí a gente vê que depois deles vem exatamente esses avivalistas. Aí a gente vê que Deus queria muito mais gente. Deus queria, com esses avivalistas, alcançar muito mais gente. Mas ele não voltou. E aí, a partir de 1911, começa uma nova era, que é a era que nós estamos vivendo. Será que Deus não voltou até 1911 porque ele queria, nesse momento, cumprir aquilo que ele tinha falado em Mateus 24? Ou seja, o período do princípio das dores. Olha que interessante isso. Porque só tem uma explicação para Deus e Jesus não ter voltado no 1, no 2, no 4 e principalmente no 5. É que, literalmente, em Mateus 24, a humanidade viveria um momento em que tudo que ali estava sendo descrito iria crescer e se avolumar de forma assustadora. E é o período que nós estamos vivendo. É o período que nós estamos vivendo. Só que, entenda uma coisa, ele não voltou até esse momento por causa de 2 Pedro 3:9, que diz, ele não retarda a sua promessa, como alguns estão pensando que ele retarda, não. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é benigno para conosco, porque ele quer que nenhuma alma pereça e todos cheguem no conhecimento da verdade. Você está entendendo porque eu e você vivemos nesse momento? É para identificar não só os sinais que estão acontecendo, mas é para entrar no projeto de Deus. E o projeto de Deus é que todas as almas se salvem e que todos conheçam a verdade. Então, meu irmão, a gente existe nesse momento não é só para pegar os sinais e dizer ele está voltando. Não, é para divulgar a verdade. Você e eu existimos é para divulgar a verdade. Por quê? Porque está muito perto disso aqui acontecer. Ó, presta atenção. Presta atenção. Está muito perto disso aqui acontecer. Ó, tá? Jesus já veio com a igreja, e se realmente nós estamos vivendo esses momentos, isso aqui, se a gente está em Mateus 24, a gente tem que entender que não é só para analisar os sinais, é algo muito maior, é para isso aqui, ó. Ele está voltando. O arrebatamento está perto e já já vai começar a grande tribulação. Então, está muito perto disso aqui acontecer, o que pastor Cristiano nos ensinou. Pastor Cristiano que disse que nós vamos ouvir 3 sons, e o último som é o som da trombeta de um anjo, e isso aqui está perto. E isso aqui está perto. E preste atenção, o Senhor só não voltou ainda porque ele quer que nesse momento, esse momento pós-avivamento, a igreja se levante de forma muito forte, entendendo os sinais e dizendo ele está voltando para que o máximo de pessoas se salvem e o máximo de pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu irmão, preste atenção no que nós estamos falando para você. Você e eu vivemos nesse momento posterior à era dos avivamentos, porque nesse momento haverá um grande derramar do Espírito Santo. Haverá uma grande bênção da parte de Deus. E o Senhor conta comigo e com você, que anunciamos a todos que Ele está voltando. Que Ele está voltando. Que o arrebatamento está muito próximo. Então, está na hora da gente se levantar. Está na hora de pegar esta revista que foi estruturada exatamente só para provar que 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é igual a 4. Essa revista nada vamos ver do que pegar
Mateus, capítulo 24, e fazer quem é cego ver que o tempo que nós estamos vivendo não é qualquer tempo. É o tempo que traz uma proximidade muito grande da volta de Cristo. Da volta de Cristo. Irmãos, o texto daquele livro que eu deixei aqui, inclusive, quando a trombeta soar, que está na página 7, em que o autor diz assim, ó, lá na página 7, nós destacamos de amarelo, é minha opinião que, embora não possamos dizer dogmaticamente que Jesus voltará em nossa geração, não tem como dizer isso, porque de hora somente ele sabe, podemos afirmar que nossa geração tem mais razões legítimas para crer nisso do que qualquer outra geração. Tá? E aí é só olhar Mateus 24. Gente, ali é simples, é 2 mais 2 igual a 4. Mostre isso. Mostre isso para incrédulos. E você verá. O Senhor tem misericórdia. Mostre isso, principalmente para quem está afastado. Para quem está afastado. E você verá que o Senhor terá misericórdia. Então, escute, ele não voltou, porque ele quer que muito mais almas conheçam seu Filho como Salvador e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu e você somos responsáveis por isso. A gente não crê na reencarnação, porque ela não é bíblica. Então, se eu e você não vivemos na era dos apóstolos, se eu e você não vivemos na era dos pais da igreja, se eu e você não nascemos e vivemos na era do Império Cristão, se eu e você não vivemos e não nascemos na era da Reforma Protestante, se eu e você não vivemos e não nascemos na era dos grandes avivamentos, se a gente está num momento posterior aos grandes avivamentos e que a gente está identificando como o princípio das dores de Mateus 24, então o Senhor nos colocou no momento certo, porque somos a pessoa certa para esse momento. É para evangelizar que o Senhor está voltando. Tá? E eu te garanto que essa revista é simples. Ela é direta, ela é objetiva. Ela tem argumentos muito mais políticos, econômicos e sociológicos. E principalmente históricos. Somente para dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Mostre isso. Divulgue essa revista. Chame as pessoas para vir estudar. E nós vamos esquecer. E um convite especial. Amanhã, 9 horas da manhã, nós estaremos com a lição número 2. Eu peço, por gentileza, que você leia a lição 2. Se dedique a ela e amanhã estaremos juntos. E convide alguém para estar com você. Será uma bênção. Deus abençoe a todos. E a paz, Senhor.